Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para realizarmos aí uma conversa, com o amigo de vocês. Meus irmãos e irmãs, vocês já perceberam, já observaram que existe uma batalha, entre nós católicos? Sempre houve essa batalha, E cada vez mais essa batalha ela está mais eufórica, Vamos falar assim, Vocês vão desculpando aí o meu português, A maneira de eu me expressar. Mas eu quero aqui expressar um entendimento. Vejam só. Existe uma batalha entre nós. Existem algumas pessoas no meio de nós que são um pouco relativistas e às vezes ali, contaminado pela teologia da libertação, às vezes contraria o ensinamento dos apóstolos, a doutrina da igreja, contraria muitas coisas que os santos nos ensinaram com suas vidas piedosas, contraria inclusive o magistério da igreja, A ponto de nós vermos, nós que acompanhamos as redes sociais, vemos autoridades, em eventos, dizerem que o papel nosso não é converter as pessoas à nossa fé, nem a Jesus Cristo, Esse dia mesmo nós vimos um padre muito famoso aqui no Brasil, em uma entrevista, em um podcast, ele deixaram entender que as outras religiões também levam a Deus, Que lá, quando for no céu, nós vamos ver os cristãos, os muçulmanos e outras fés, Gente, é difícil, Pelo outro lado, existe também muitos homens e mulheres piedosos e corajosos, Que pregam a doutrina recebida pelos apóstolos, pregam aquilo que nós aprendemos no catecismo da igreja, na vida dos santos, os pensamentos, dos santos, os ensinamentos dos grandes doutores da igreja, E aí existe esse embate, A gente percebe isso, Um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz que o inferno está vazio, Outro diz que não, Um diz que o demônio não existe, outro diz que existe, E fica aquela luta, E no meio desse fogo, cruzados, vamos falar assim, tem as pessoas que não estudam a fé, que são, vamos dizer assim, são reféns daquilo que escuta de um e de outro, E às vezes fica perdido sem saber por onde ir, E no meio disso, no meio dessa história, existe também algo que é desproporcional e que eu posso dizer que é até assim uma certa covardia, É algo que não dá para lutar contra. Vou dar um exemplo. É uma autoridade eclesial vem e diz que uma pessoa do mesmo sexo pode casar, por exemplo, Aí um leigo vem e diz que não, que a doutrina diz que não, tanto a doutrina quanto a palavra de Deus. Aí uma autoridade eclesial vem e diz que o inferno está vazio, que o demônio não existe, não existe essa coisa de possessão, E sendo assim não existe o exorcismo, Aí vem um leigo e diz, não, o demônio existe, é um dogma, está aqui no catecismo da igreja, Ele pode sim tomar posse de uma pessoa, E ele pode interferir as atitudes daquela pessoa e precisa de um exorcismo, Mas a autoridade eclesial está dizendo que não, Aí a autoridade eclesial vem e diz que você pode ser de qualquer uma religião, que todas as religiões levam a Deus.
né? Todas as religiões são inspiradas por Deus, que nem a gente já viu em algum site religioso, por aí, algum site católico. Aí o leigo vem e diz, não, ó, parágrafo 846 do catecismo. Fora da igreja não existe salvação. O próprio Jesus nos disse isso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, todos os povos, no entender, né, daqueles que são tradicionais, é o que receberam dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, todos os povos, nesse entendimento, devem se converter a Jesus Cristo, nosso Senhor, e viver segundo a sua palavra, né? Mas aí algumas pessoas relativistas, e que estão ali enraizadas, né, estão ali interferidas pela teologia da libertação, diz que não, tanto faz ser A ou B, né? E isso é muito prejudicial, porque nós, eu e você, nós não queremos seguir a doutrina. Nós não queremos seguir o mandamento de Deus. Nós não queremos renunciar à nossa carne, né? Nós estamos reclinados a se afastar de Deus. A nossa concupiscência carnal, a nossa própria vontade, ela vive constantemente querendo pecar, querendo nos tirar da amizade com Deus. E nós, com isso, só queremos ouvir aquilo que é agradável a nós. Aí vem uma autoridade eclesial e fala aquilo que a gente quer ouvir, aquelas coisas fofas, aquelas coisas adocicadas, que se você tiver diabetes, dá logo ali um alto índice de diabetes e ali você desfalece ali mesmo, né? Aí é bom demais, né? Inclusive eu tenho notado que nossos irmãos sacerdotes, não sei por qual motivo, eles não gostam de falar sobre assuntos polêmicos, né? Por exemplo, a maçonaria. Todo mundo sabe que a igreja, né, a doutrina da igreja, né, ela é desfavorável à maçonaria, né? O maçom, ele não pode se aproximar da Santíssima Eucaristia, né? E a gente percebe que nossos irmãos, alguns sacerdotes, não falam nesse assunto, né? E fica por aí mesmo. Aí quando vem um leigo e fala no assunto, e no nosso país nós temos leigos, muito estudiosos, que falam e apontam as fontes, mas, na minha sincera opinião, um leigo, ele não tem, vamos dizer assim, a sua palavra, ela não pode bater, né? Não pode combater a palavra de autoridade. A palavra da autoridade e o seu comportamento vale muito para a igreja, né? Para o meio eclesial, né? E então, o que que acontece com isso? Aí fica esse embate. Alguns querem a liberalidade e o relativismo, ligados à teologia da libertação. Outros querem ser mais conservadores e estar de acordo com a doutrina católica, a doutrina recebida dos apóstolos. E quando isso se choca, nesse meio termo, né, existem ali alguns leigos que perdem a força e que parece que aqueles que estão disseminando a confusão do relativismo, que são autoridades, esses têm mais força. Aí fica muito triste, né? Fica muito enfadonho, vamos dizer assim, fica muito cansado, a ponto de aqueles que estão tentando seguir e ensinar os mandamentos, e ensinar a doutrina de Deus, nosso Senhor, a ponto desses ficarem tristes, muitas vezes com crise de ansiedade, com crise de depressão, né? Nós lembramos que recentemente, aqui no Brasil, eu creio que no estado de Alagoas, um sacerdote tirou a própria vida, né? Quantos não já fizeram isso? Quantos não estão adoentados? Quantos não estão tristes por querer pregar o que a doutrina diz, o que a doutrina ensina, mas existe uma corrente, né, entre aspas, poderosa, que
quer sufocar aqueles que dizem a verdade, que aprendem. Aí fica essa luta, né? Esse embate, né? É isso que eu queria registrar para vocês. Existe sim essa luta, mas aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que estão com Jesus Cristo e com sua doutrina, eles não podem se acabrunhar, eles não podem calar, porque se eles calarem, Deus vai fazer com que as pedras falem. Porque a palavra de Deus não passa, passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Assim diz o Senhor, no mundo encontrareis tribulações, mas ânimo, eu venci o mundo, tenha coragem. Né? Lembra de São Paulo? Né? São Paulo perseguiu o cristianismo. E aí, quando ele tem a experiência com Jesus Cristo, ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu de quem? Dos apóstolos. Aquilo que ele aprendeu do próprio Cristo, por meio das revelações místicas que ele teve. E daí São Paulo, quando foi pregar, os primeiros que começaram a não crer na sua pregação foram os próprios cristãos. Por quê? Porque Paulo antes perseguia, mas Paulo não desistiu. Paulo foi apredejado. Paulo foi expulso da cidade. Mas Paulo tinha o ânimo do Espírito Santo nele. Né? Paulo não desistiu de pregar a doutrina que nos salva. Ele não desistiu de amar Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi isso que aconteceu com Paulo. Foi martirizado para não o escutar, tiraram a vida dele. Né? Mas ele persistiu, ele foi perseverante até o fim e está na glória de Deus hoje. São Paulo, nosso irmão. Né? Então façamos isso. Tenhamos a coragem de São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, na carta aos Gálatas, tem uma hora lá que ele vai, vamos falar assim no nosso palavrar, né? Ele vai peitar com quem? São Pedro, o sumo pontífice, em quem Cristo instituiu a igreja. Porque São Pedro, quando estava com um grupo de pessoas, ele agia conforme aquele grupo. Quando era com os judeus, ele agia conforme com os judeus. Ou seja, era uma certa hipocrisia. São Pedro era mau? Não. Mas estava se acabrunhando, ele estava temendo. As pessoas estavam com respeito humano. E aí São Paulo vai lá e diz, não, Cefas, assim não, meu filho. Que adianta? Quando você está com o povo da igreja é de um jeito. Quando está com o povo secular é do outro jeito, né? Transformando aqui para a nossa realidade. Quando você está lá dentro da igreja, aí você fala a doutrina da igreja. Mas quando você vai para o meio secular, aí você desmenta a doutrina da igreja e fica aceitando o pensamento mudanista. Não pode. E aí São Paulo vai lá e faz isso. Ele peita, né? Ele, de certa forma, ele afronta Pedro, mas para o bem de todos. Né? Então tem que existir esse embate. E sempre vai existir aqueles que querem fazer, que querem seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, que recebemos dos apóstolos, né? Aliás, estou falando aqui com a minha mão esquerda, aqueles que querem aderir ao mudanismo, aqueles que querem aderir ao relativismo, que querem aceitar que não existe um único Deus, que é Jesus Cristo, que não existe um único caminho, que é a sua igreja, aqueles que querem relativizar, né, todas as coisas, dizer que todas as religiões vão para Deus, e aqueles que dizem que não, só existe um Deus só e uma doutrina só, e tudo que aprendemos aqui é católico, e nós seguimos o que está aqui, e pronto, acabou-se. Quem quiser seguir o errado, siga. Quem quiser seguir o certo, siga. Quem não quiser ser vencido pela verdade, irá ser vencido pela mentira. Né? E pronto, que cada um escolha o seu caminho, mas não pode deixar de ter esse embate. Afinal de contas, se nós negarmos a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele vai nos negar na eternidade. E ainda mais, a quem muito será dado, muito será cobrado. Ai das autoridades eclesiais que sabem que sabem os dogmas de fé, que são necessários à nossa salvação. Ai dessas autoridades se morrerem negando aquilo que aprenderam. Não é ameaça, não. Se não se converterem,
se continuarem negando Jesus Cristo e sua doutrina, vão enfrentar problemas na eternidade. O próprio Jesus disse: todo aquele que me negar diante do homem, eu negarei dele diante de meu Pai. Mas os pequenininhos, aqueles que não têm nada, que tudo que é deles é de Jesus Cristo, nosso Senhor, até suas vidas, e que eles não negam Jesus Cristo e a sua doutrina, nem mesmo diante da morte, esses serão bem-aventurados. Então compete a nós escolhermos qual lado nós vamos ficar. Será que nós vamos ser covardes ao nosso batismo? Como que é que nós vamos ficar? Será que nós vamos ensinar heresias e relativismo? Ou nós vamos ensinar a doutrina de Jesus Cristo? Mesmo que sejamos comparados à voz que clama no deserto, São João Batista, né? Onde é que nós vamos ficar? A escolha é nossa, é minha e sua, né? A escolha é minha e sua. Então que esse vídeo sirva para nós refletirmos. Vale a pena enfrentarmos os pensamentos modernistas se tivermos fundamentados a fé católica. Eu não abro mão desta fé, jamais. Amém, meus irmãos, aí já estão 16 minutos já. Eu vou terminar este vídeo para não me alongar mais, mas a gente poderia aqui abordar muitos, vamos dizer assim, assuntos peculiares a esse tema, né? Que existe uma batalha e nós temos que escolher qual lado nós vamos ficar. Nem que para isso voltemos a ser contados somente 12. Assim dizia São João Paulo II. Devemos defender a verdade, nem que voltamos a ser apenas 12. Mas devemos sim ser firmes e fortes, inabaláveis na fé. Não importa o vento contrário, não importa cara feia, não importa incompreensão, não importa nada. Nem que coloquem ciladas no nosso caminho para nos tentar derrubar. Mas nós temos que firmar a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e fazer como o próprio Jesus disse: não temeis aquele que pode tirar a vida do corpo, mas temei antes aquele que pode tirar a vida do corpo e lançar a alma no fogo do inferno, né? Antes agradar a Deus que aos homens, né? Que a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja aqui dentro do nosso coração. Nós vamos aí entrar em agosto, mês das vocações, quando foi em setembro, mês da Bíblia, e é tempo, amados irmãos, de nos aproximarmos das Sagradas Escrituras, da Bíblia, da doutrina católica, porque os tempos são difíceis e o povo de Deus padece por falta de conhecimento. O próprio Jesus Cristo falou lá no profeta Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Que não aconteça nem comigo, nem com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.